Eu vi a vaga de estacionamento no exato mesmo momento que ele. A última vaga disponível na rua inteira. Um milagre no caótico centro histórico de Nápoles, onde estacionar era um esporte de sangue competitivo e estacionamento em fila dupla era considerado uma escolha de estilo de vida legítima. Eu já estava circulando por 20 minutos, atrasada para uma reunião de cliente que poderia fazer ou quebrar meu incipiente negócio de design gráfico. Meu antigo Fiat 500 estava engasgando ominosamente. A luz de verificar motor estava acesa por 3 semanas. Eu estava funcionando com 4 horas de sono e pura desesperação movida à cafeína. Então, quando aquela vaga apareceu, perfeitamente dimensionada, legalmente marcada, abençoada por quaisquer deuses do estacionamento que existissem, eu não hesitei. Eu acelerei o motor e mirei meu pequeno carro direto para a salvação. Foi quando eu ouvi o rugido profundo e poderoso de um motor que custava mais que minha renda anual. Um Maserati preto, elegante, polido, predatório, aproximando-se da mesma vaga da direção oposta, e o homem que o dirigia claramente tinha a mesma ideia que eu. Nós alcançamos o espaço simultaneamente, nossos carros angulados um para o outro, como dois lutadores em um ringue. Através do meu para-brisa rachado, eu o vi alto, de cabelos escuros, usando óculos de sol que provavelmente custavam mais que meu aluguel mensal, uma mandíbula afiada o suficiente para cortar vidro. Ele parecia ter saído direto de uma fragrância de luxo, o tipo de homem acostumado a conseguir exatamente o que queria sem resistência. Ele fez um gesto para eu dar ré. Eu balancei a cabeça e apontei para meu pisca-pisca, que estava piscando primeiro. Ele gesticulou novamente, mais insistentemente. Eu não me mexi. Esta era minha vaga de estacionamento. Eu a tinha visto primeiro. Eu tinha indicado primeiro e eu estava absolutamente, definitivamente não acedendo para algum homem arrogante dirigindo um carro que valia mais que minhas economias de toda a vida. A porta do motorista do Maserati abriu. Ele se desdobrou do carro com facilidade, suave e praticada. O tipo que sugeria ou treinamento atlético de elite ou uma vida inteira de pessoas se afastando. De perto, ele era ainda mais imponente. Facilmente um de 90, ombros largos, vestido em um terno cinza escuro impecavelmente sob medida, o tipo que só um mestre italiano poderia fazer. Ele caminhou em direção ao meu carro, confiante, sem pressa. Eu pude ver o exato momento. Ele esperava que eu baixasse minha janela e obedecesse. Eu fiquei exatamente onde estava, motor ligado, pé no freio, meu pequeno Fiat posicionado diagonalmente através do espaço, tornando impossível para seu Maserati se espremer. Ele bateu na minha janela com nós dos dedos que pareciam ter visto sua parte de violência. Eu abri a janela aproximadamente 3 centímetros. Sim, eu perguntei com minha voz mais doce. Você está na minha vaga, ele disse. Sua voz era profunda e suave, carregando o tipo de sotaque napolitano que sugeria que ele havia crescido nos distritos mais ricos da cidade. Na verdade, eu respondi, estou na minha vaga. Eu a vi primeiro. Eu indiquei primeiro. E meu carro está atualmente ocupando o espaço. Isso a torna minha. Uma sobrancelha escura levantou acima de seus óculos de sol. Você não pode estar falando sério. Completamente, eu disse. E agora, se me dá licença, estou atrasada para uma reunião. Eu tirei o pé do freio, começando a avançar lentamente, pronta para endireitar e reivindicar o espaço corretamente. A mão dele desceu sobre meu teto, não agressiva, mas firme o suficiente para deixar uma coisa clara. Eu não iria a lugar nenhum. Vou lhe dar mais uma chance para reconsiderar, ele disse. Seu tom mudou, não exatamente ameaçador, quase divertido. Eu sou um homem ocupado. Não tenho tempo para negociações de estacionamento. Mova seu carro. Não. A palavra escapou antes que eu pudesse detê-la. Eu não sei o que me possuiu. Talvez fosse a falta de sono.
Talvez o estresse de construir um negócio do nada, enquanto vivia em um apartamento minúsculo. Ou talvez fossem homens como ele, ricos, poderosos, arrogantes, que sempre assumiam que poderiam pegar o que quisessem, enquanto pessoas como eu tinham que lutar por cada pequena vitória. Seja qual fosse o motivo, eu não estava recuando. Não, ele repetiu, como se o conceito em si o ofendesse. Não, esta é minha vaga de estacionamento. Encontre outra. Não há outras vagas nesta rua. Então acho que você terá que estacionar em outro lugar. Eu disse calmamente. A via tem um estacionamento a 2 quarteirões. Tenho certeza que ficarão encantados em acomodar o Maserati. Eu vi sua mandíbula apertar, o músculo saltando sob sua pele. Por um momento pensei que ele poderia explodir, gritar, ameaçar, talvez até chamar um guincho. Em vez disso, ele riu. Começou como uma risada baixa e se transformou em risada real, seus ombros tremendo. Ele levantou seus óculos de sol e pela primeira vez eu vi seus olhos, castanhos escuros, quase pretos, afiados com inteligência e algo mais. Eu não conseguia bem nomear. Você não tem ideia de quem eu sou, tem? Ele perguntou. Eu não me importo com quem você é, eu disse. Você poderia ser o prefeito de Nápoles e ainda teria que encontrar sua própria vaga de estacionamento. O prefeito definitivamente teria que, ele disse, ainda sorrindo. Mas eu não sou o prefeito. Ele fez uma pausa. Eu sou Carlo Ferretti. Ele disse o nome como se devesse significar algo, como se eu devesse reconhecê-lo instantaneamente. E pedir desculpas, ou rastejar. Eu não fiz. Eu o encarei inexpressivamente. Parabéns. Ele parecia encantado. Você realmente não sabe. Eu deveria. A maioria das pessoas nessa cidade saberia. Ele se inclinou, aproximando o rosto da minha janela rachada. Carlo Ferretti, ele disse calmamente. Eu sou dono do prédio em frente ao qual você está estacionada, e do restaurante na esquina, e de aproximadamente 40% dos imóveis comerciais no Centro Rico. Não, aquele Carlo Ferretti. Mesmo eu, que prestava mínima atenção à elite empresarial de Nápoles, tinha ouvido sussurros sobre a família Ferretti. Dinheiro antigo emaranhado com novo poder, interesses que variavam de transporte de carga legítimo a empreendimentos discutidos apenas em termos deliberadamente vagos. Carlo Ferretti era rumorado ser o mais jovem e mais implacável dos 3 irmãos, aquele que expandiu o império da família mantendo uma reputação de brilhantismo e perigo. E eu tinha acabado de dizer a ele para estacionar em um estacionamento a 2 quarteirões. Bem, eu disse forçando a compostura, isso é muito impressionante, mas não muda o fato de que eu estava aqui primeiro. Seu sorriso se alargou. A maioria das pessoas, ele disse, percebe quem eu sou, pede desculpas imediatamente e move seu carro. Você está insistindo. Ele me estudou de perto. Isso é incrivelmente corajoso ou incrivelmente estúpido. Provavelmente ambos, eu admiti, mas ainda não estou me mexendo. Carlo me examinou por um longo momento. Meu rosto, meu antigo Fiat, então a bolsa de portfólio no meu banco do passageiro. Adriana Romano Design. Você está indo para uma reunião? Ele disse. Não uma pergunta, eu assenti. Cliente importante, potencialmente, eu respondi. Se eu chegar lá antes que eles desistam de mim. E você arriscaria me irritar, ele disse calmamente. Alguém que você agora sabe que é dono de uma grande parte deste bairro, por causa de uma vaga de estacionamento. Eu arriscaria irritar o próprio Papa por causa desta vaga de estacionamento, eu disse. Estou circulando há 20 minutos. Não vou desistir. Algo mudou em sua expressão. O divertimento se transformando em algo mais. Interesse. Qual o seu nome? Ele perguntou. Por que você quer saber? Porque eu gosto de saber os nomes das pessoas que me impressionam, ele disse-lhe. E você me impressionou. Poucas pessoas me dizem não. Ainda menos fazem isso 2 vezes. Eu hesitei. Então respondi mesmo assim. Adriana.
Adriana Romano. Bem, Adriana Romano, ele disse lentamente, você me colocou em uma posição interessante. Eu poderia mandar guinchar seu carro. Eu poderia fazer um telefonema e ter a fiscalização de estacionamento aqui em minutos. Eu poderia tornar sua vida muito difícil. Meu coração batia forte, mas eu mantive meu rosto calmo. Você poderia, eu disse, mas você não vai. Uma sobrancelha escura levantou. Não vou? Ele perguntou. E o que a faz ter tanta certeza? Porque você está gostando demais disso, eu disse. Eu gesticulei para o rosto dele. Você está sorrindo. Você acha isso engraçado? Se você estivesse realmente zangado, já teria feito essas ligações em vez de ficar aqui negociando. O sorriso de Carlos se alargou, lentamente se transformando em um sorriso completo. Observadora, ele disse, você é tão direta com todos os seus clientes ou apenas com homens? Quem poderia complicar sua vida profissional? Apenas com homens que tentam me intimidar por causa de vagas de estacionamento, eu respondi. Em reuniões de negócios, sou muito profissional. Eu não duvido. Ele se endireitou e se afastou do meu carro. Por um momento, pensei que ele estava cedendo, indo embora, me deixando ter a vaga. Em vez disso, ele pegou seu telefone e fez uma ligação. Eu não pude ouvir o que ele disse, mas durou menos de 30 segundos. Ele guardou o telefone no bolso e olhou para mim novamente, com o mesmo sorriso irritante no rosto. Eu fiz arranjos. Meu estômago apertou. Que tipo de arranjos? Você verá. Ele voltou para seu Maserati. Eu observei com crescente confusão enquanto ele ligava o motor, então avançava e estacionava diagonalmente do outro lado da rua em algo que definitivamente não era uma vaga de estacionamento legal. Ele saiu, trancou o carro e caminhou em direção ao prédio que ele aparentemente possuía. Na entrada, ele se virou. Você venceu, Adriana Romano, ele gritou. A vaga é sua. Mas esta conversa não acabou. O que isso deveria significar? Eu gritei de volta. Significa que não estou acostumado a perder. Ele disse calmamente. E não estou acostumado a ficar intrigado por mulheres teimosas que dirigem carros mantidos juntos por ferrugem e determinação. Então estou fazendo um novo arranjo. Eu não concordei com nenhum arranjo. Jantar? Ele interrompeu. Amanhã à noite, 8 milhas, eu te busco. Eu nem te conheço, eu atirei de volta. Não vou jantar com você. Sim, você vai. Sua voz não se elevou. Não ameaçou. Não precisou. Porque eu vou descobrir tudo sobre você. Ele continuou calmamente. Onde você mora, onde você trabalha, quem você está encontrando hoje, e amanhã às 8, eu chegarei à sua porta e você virá jantar comigo. Isso é perseguição, eu respondi. Isso é literalmente perseguição. Isso é due diligence. Ele sorriu, lento, perigoso. E você virá porque está curiosa. Porque nos 5 minutos em que discutimos por uma vaga de estacionamento, você se sentiu mais viva do que em meses. Porque você quer saber o que acontece em seguida. Eu abri a boca para dizer a ele exatamente o que ele poderia fazer com seu convite para jantar. Mas antes que eu pudesse falar, ele se virou e desapareceu no prédio. Eu sentei ali no meu carro, coração disparado, mãos tremendo no volante. Que diabos tinha acabado de acontecer? Olhei para o relógio no meu painel. 15 minutos atrasada. Eu precisava estacionar, me recompor e chegar ao cliente antes que eles decidissem. Eu era muito pouco profissional para contratar. Eu manobrei meu Fiat para a vaga, desliguei o motor e respirei fundo 3 vezes. Carlo Ferretti poderia fazer todas as declarações que quisesse sobre jantar e não me dar escolhas. Eu era uma mulher adulta. Eu tomava minhas próprias decisões. Se ele aparecesse na minha porta, se ele de alguma forma descobrisse onde eu morava, eu simplesmente não atenderia. Problema resolvido. Exceto que mesmo enquanto eu pensava isso, eu sabia que estava mentindo para mim mesma. Porque ele estava certo. Eu estava curiosa.
E naqueles 5 minutos de discussão por uma vaga de estacionamento, eu tinha me sentido mais viva do que em meses de planejamento cuidadoso, de jogar seguro, de ser a versão responsável e profissional de mim mesma que os clientes confiavam. Peguei minha pasta e fui para a reunião dizendo a mim mesma que me preocuparia com Carlo Ferretti mais tarde. A reunião aconteceu em um palácio convertido, agora lar de várias agências criativas. O cliente potencial era uma rede de hotéis boutique procurando uma reformulação da marca. Conseguir este contrato significaria 3 meses de renda garantida. O suficiente para consertar meu carro, pagar algumas dívidas, talvez até pagar um apartamento melhor. Eu ainda estava abalada com o confronto lá fora, mas me forcei a focar. E de alguma forma a reunião correu melhor do que o esperado. Eles gostaram do meu portfólio, responderam à minha visão, prometeram uma decisão dentro da semana. Eu saí cautelosamente esperançosa. O tipo de esperança que se ganha depois de anos aprendendo a não contar com nada até que a tinta toque o papel. Quando cheguei ao meu carro, meu telefone tocou. Número desconhecido. Você estava 17 minutos atrasada para sua reunião na Romano Associates. Os clientes esperaram, o que sugere que estão genuinamente interessados em seu trabalho. Bom sinal. Meu sangue gelou. Eu respondi com dedos trêmulos. Eu? Como você sabe onde eu estava? Isso é assédio. Desconhecido. Isso é coleta de informações. Há uma diferença. Os clientes possuem 3 hotéis boutique. A receita anual é de aproximadamente 8 milhões de euros. Eles são uma boa oportunidade para você. Espero que você os impressione. Pare de me perseguir. Desconhecido. Jantar amanhã. 20 isso. Use algo bonito, mas não formal. Vamos à pizzaria, Michele. Não a algum estabelecimento pretensioso. Eu te busco em seu apartamento na Vassan Gregório Armeno. Meu peito apertou. Ele sabia onde eu morava. Claro que sabia. Homens como Carlo Ferretti provavelmente empregavam equipes inteiras cujo único propósito era saber coisas sobre as pessoas. Não vou jantar. Perca meu número. Uma pausa então. Desconhecido. Sim, você vai. E eu nunca perco nada que quero manter. Até amanhã, Adriana. Eu bloqueei o número imediatamente, minhas mãos tremendo de raiva e algo mais. Algo perigosamente próximo da excitação. Isso era insano. Eu deveria ir à polícia, registrar uma queixa, documentar tudo, exceto o que eu diria? Que um homem poderoso me convidou para jantar em uma pizzaria, que ele encontrou informações publicamente disponíveis sobre meu endereço em uma reunião de negócios. Nada do que ele havia feito era tecnicamente ilegal, apenas profundamente inquietante. E se eu fosse honesta comigo mesma, de uma forma distorcida, lisonjeiro, quando foi a última vez que alguém me perseguiu com esse tipo de intensidade focada? Quando foi a última vez que me senti querida em vez de meramente tolerada? Meu último relacionamento terminou 18 meses atrás, quando meu ex mencionou casualmente que estava se mudando para Milão a trabalho e não tinha pensado em me incluir em seus planos. A maneira como se faz quando a outra pessoa é um detalhe, fácil de deixar para trás. Carlo Ferretti era muitas coisas, arrogante, invasivo, provavelmente perigoso, mas ele não me tratou como um detalhe. Dirigi para casa através do tráfego caótico de Nápoles. Meus pensamentos acelerados. Meu apartamento era um pequeno estúdio no coração da cidade velha. Um quarto andar sem elevador com vista para varais de roupa e antigos campanários de igrejas. Era apertado, barulhento e eu o amava intensamente. A maneira como se ama algo que se lutou muito para conquistar. Naquela noite, mergulhei no trabalho. Poli o projeto de reformulação da marca do hotel, ajustei layouts, refinei paletas de cores. Tentei forçar Carlo Ferretti para fora da minha mente. Não funcionou. Toda vez que meu telefone tocava com uma notificação legítima,
Meu coração pulava, meio esperando que ele tivesse encontrado outra forma de me alcançar. Por volta da meia-noite, houve uma batida na minha porta. Eu congelei. Ninguém batia à meia-noite, a menos que algo estivesse errado. Quem é? Eu chamei. Entrega para a senhorita Romano. Abri a porta cautelosamente. Um jovem estava lá segurando um enorme buquê de flores. Não rosas, flores silvestres. O tipo que crescia nas colinas, ao redor de Nápoles. Sem pretensão, inesperadas. Eu não pedi flores, eu disse. Já estão pagas, ele respondeu. Cartão dentro. Ele as entregou e partiu antes que eu pudesse dizer outra palavra. O cartão era simples. Por ser a primeira pessoa em anos a me dizer não, amanhã às 20 rand, não me faça ir te buscar. Eu deveria tê-las jogado fora. Deveria ter marchado direto para a delegacia de polícia mais próxima. Em vez disso, as coloquei na água e as encarei por 20 minutos, tentando entender que jogo Carlo Ferretti estava jogando. No dia seguinte, eu me joguei no trabalho. Finalizei a proposta do hotel. Respondi a e-mails, atualizei meu site de portfólio, qualquer coisa para evitar pensar nas 20 euros. Eu disse a mim mesma que eu absolutamente não estaria pronta às 20 ensos quando Carlo aparecesse. Eu estaria de pijama comendo massa requentada, deixando claro que suas exigências não significavam nada para mim. Às 19h30 eu me encontrei no chuveiro. Às 19h45 eu estava em frente ao meu pequeno armário, tentando decidir o que bonito, mas não formal, significava. Às 19h50 eu estava vestida com jeans escuros e uma blusa de seda, com maquiagem mínima e cabelo solto, dizendo a mim mesma que isso não significava que eu iria jantar com ele. Eu estava apenas me preparando, caso ele realmente aparecesse, para que eu pudesse dizer a ele na cara que isso era inaceitável. Exatamente às 20 horas, houve uma batida na minha porta. Eu abri e encontrei Carlo Ferretti parecendo de alguma forma ainda mais devastador do que ontem. Ele vestia jeans escuros e uma camisa preta de botões, as mangas enroladas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos, um pouco bagunçado e despenteado, como se tivesse passado as mãos pelo cabelo. Ele parecia menos um magnata dos negócios e mais um homem muito atraente que estava tentando não parecer muito intimidador. Você está pronta, ele observou, seus olhos percorrendo minha roupa com óbvia aprovação. Eu sabia que estaria. Eu não vou jantar com você, eu disse mesmo enquanto pegava minha bolsa. Sim, você vai. Nós estabelecemos isso. Ele estendeu a mão. Vamos. O restaurante fica lotado depois das 20h30. Eu não aceito ordens de estranhos. Bom, eu não gostaria de alguém que aceitasse, mas eu não sou um estranho mais. Eu sou Carlo. Você é a Adriana. E nós vamos ter a melhor pizza de Nápoles enquanto descobrimos por que não conseguimos parar de pensar um no outro. Eu não tenho pensado em você, eu menti. Seu sorriso sugeria que ele sabia exatamente o quanto eu tinha pensado nele. Então você terá muito tempo durante o jantar para colocar o papo em dia. Vamos, Adriana, pare de lutar contra isso. Você sabe que quer vir. Ele estava certo. Droga, ele estava certo. Eu queria ir. Eu queria entender o que era esse estranho relacionamento. E por que esse homem arrogante que havia perseguido minha agenda e invadido minha privacidade me fazia sentir mais energizada do que em anos. Um jantar, eu declarei firmemente. E então você me deixa em paz. Um jantar, ele concordou. Mas o olhar em seus olhos escuros sugeria que ele estava mentindo tanto quanto eu. O Maserati estava estacionado ilegalmente do lado de fora do meu prédio. Claro que estava, com um jovem fazendo guarda ao lado dele. Carlo acenou para ele e o homem imediatamente desapareceu, presumivelmente para se tornar escasso. Você tem alguém guardando seu carro? Eu perguntei enquanto Carlo abria a porta do passageiro para mim. Eu tenho alguém garantindo que ele não seja guinchado. Há uma diferença. Ele esperou até que eu estivesse sentada antes de fechar a porta com precisão deliberada.
Além disso, neste bairro, um Maserati desacompanhado seria despojado de peças em 1 hora. Isso não é verdade. Nem todos somos criminosos no centro estoico. Eu não disse criminosos, eu disse pragmáticos. Há uma diferença. Ele se moveu para o banco do motorista e ligou o motor que ronronou para a vida com aquele mesmo ruído caro de ontem. Eu cresci a 3 quarteirões daqui, na verdade, via Tribunale, acima de uma pastelaria que está fechada há 15 anos. Eu me virei para olhá-lo surpresa. Você cresceu na loja central? Você pensou que eu nasci em um palácio em Posílipo? Ele entrou no trânsito suavemente, dirigindo pelas ruas estreitas com a confiança de alguém que conhecia cada beco e atalho. Não, minha família tinha dinheiro, mas não o tipo que comprava mansões. Meu pai dirigia uma pequena empresa de navegação, um barco mal lucrativo. Meus irmãos e eu crescemos compartilhando um quarto do tamanho do seu estúdio. Então, como você... Eu parei sem saber como perguntar cortesmente como ele tinha passado de meios modestos a possuir metade da cidade. Como eu me tornei isso? Ele gesticulou para si mesmo, para o carro, para o relógio caro em seu pulso. Trabalho duro, investimentos inteligentes e uma vontade de operar em espaços onde outros não iriam. Meu pai queria permanecer pequeno, permanecer seguro. Eu queria mais. Então eu assumi riscos que ele não assumiria, fiz acordos que ele não faria. Alguns deles pagaram espetacularmente, outros quase me destruíram. Mas eu sobrevivi, e eu aprendi, e eu construí algo maior do que ele jamais imaginou. Havia orgulho no som de sua voz, mas também algo mais. Defensiva, talvez, como se ele ainda estivesse justificando suas escolhas para um pai que talvez não tivesse aprovado. Sua família ainda mora em Nápoles? Eu perguntei. Meu pai morreu há 5 anos, ataque cardíaco. Minha mãe mora em uma vila que comprei para ela em Capri. Ela se recusa a voltar para a cidade. Diz que guarda muitas memórias difíceis. Meus irmãos e eu administramos o negócio da família juntos. Embora juntos seja um termo generoso. Principalmente nos toleramos e tentamos não deixar nossa irritação mútua interferir nos lucros. Chegamos em frente à pizzeria de Michele e um manobrista apareceu imediatamente para pegar o carro. Carlo entregou as chaves sem uma palavra, então veio para abrir minha porta. Você trouxe seu Maserati para uma pizzaria? Eu perguntei. Eu trago meu carro para todo lugar. Por que eu deveria ter emprestado algo mais modesto para te impressionar? Seus olhos brilharam com diversão. Você me respeitaria mais se eu tivesse aparecido em um Fiat como o seu? Meu Fiat tem caráter. Seu Fiat tem ferrugem e uma luz de verificar motor, que está acesa há tanto tempo que provavelmente desistiu da esperança. Mas sim, tem caráter. Essa é uma das coisas que notei em você. O que mais você notou? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedi-la. A mão de Carlos se acomodou na parte inferior das minhas costas, enquanto ele me guiava em direção à entrada do restaurante. Notei tudo, ele disse baixinho, que você usa o cabelo solto, porque você acha que isso a faz parecer mais suave, menos intimidadora em reuniões de negócios, que você morde o lábio inferior quando está pensando, que sua mão direita está manchada com marcas de lápis porque você ainda esboça a mão, embora finalize tudo digitalmente. Que você é canhota, que você toma seu café com leite e um açúcar, e que quando você sorri, realmente sorri, não aquele profissional que você usa com clientes, você tem uma covinha na bochecha esquerda. Eu parei de andar e me virei para encará-lo. Como você pode saber tudo isso de ontem? Eu não sei, ele disse calmamente. Mandei alguém te seguir hoje. As palavras deveriam ter me feito correr, deveriam ter me indignado. Em vez disso, me ouvi perguntar, por quê? Porque eu queria te conhecer. Porque em 33 anos, ninguém nunca me recusou algo tão insignificante quanto uma vaga de estacionamento. E eu precisava entender por quê. Ele se aproximou. Eu senti o cheiro de seu perfume. Escuro, caro, couro e cedro.
Que tipo de mulher? Ele continuou suavemente. Valorizo uma vaga de estacionamento mais do que evitar conflitos com alguém como eu. E quanto mais eu aprendia, ele disse, mais fascinante você se tornava. Isso é insano, eu disse, mas eu não me afastei. Completamente insano, ele concordou. Eu deveria ter te esquecido no momento em que você foi embora ontem. Te descartado como uma história divertida. Seus olhos fixaram nos meus. Mas eu não conseguia parar de pensar em você, na maneira como você olhava para mim, como se eu fosse apenas mais um homem. Não, Carlo Ferretti, na sua teimosia, no seu fogo, no fato de que você construiu um negócio do nada e está lutando para mantê-lo vivo em uma das cidades mais competitivas da Itália. Como você sabe que eu construí do nada? Eu perguntei. Porque eu sei tudo, ele disse simplesmente. Eu sei que você se formou na Academia de Belas Artes há 6 anos. Eu sei que você trabalhou em 3 empresas de design e odiava todas elas porque não respeitavam sua visão. Eu sei que você se tornou independente há 2 anos e que tem lutado desde então porque se recusa a vender sua integridade por dinheiro fácil. Eu sei que seu aluguel está 3 meses atrasado, que você come principalmente massa e vegetais porque são baratos e que você não comprou roupas novas há mais de 1 ano. O calor inundou meu peito. Agudo, humilhante. Ele sabia tudo. Cada falha, cada compromisso que eu me recusara a fazer, cada fio frágil mantendo minha vida unida. Eu deveria ir, eu disse. Minha voz parecia apertada. Isso foi um erro. Eu me virei e a mão dele se fechou gentilmente em meu pulso. Não, ele disse então mais baixo. Por favor. A palavra me parou fria. Carlo Ferretti não me parecia um homem que dizia por favor com muita frequência. Eu não estou te dizendo isso para te envergonhar, ele disse baixinho. Estou te dizendo isso porque eu entendo. Eu estive onde você está. Eu comi nada além de pão e azeitonas porque era tudo o que eu podia pagar. Eu tive credores batendo na minha porta. Eu fiquei acordada à noite me perguntando se eu era insana por acreditar que eu poderia construir algo do nada. Sua voz suavizou. E eu quero que você saiba disso. Eu te vejo. Eu realmente te vejo. Não a versão profissional polida. Você mostra a seus clientes, mas a mulher por baixo, aquela mal se aguentando e se recusando a desistir. Eu olhei para ele. Este homem poderoso e perigoso que de alguma forma entendeu minha vida com precisão inquietante. Por que você se importa? Eu perguntei. Porque a teimosia reconhece a teimosia, ele disse. Porque eu vejo em você a mesma recusa em desistir que me moveu. E porque, ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras. Em todos os anos que passei construindo o meu império, fui cercado por pessoas que querem algo de mim. Dinheiro, acesso, proteção, oportunidade. Todos querem algo. Seus olhos fixaram nos meus. Mas você nem sabia quem eu era. Você lutou comigo por uma vaga de estacionamento como se eu não fosse ninguém especial. Você tem alguma ideia de quão raro isso é? Quão refrescante? Então sou divertida para você, eu disse. Uma novidade. Não, ele respondeu firmemente. Você é real. E real é algo que não encontro há muito tempo. Ele soltou o meu pulso, mas não se afastou. Agora, ele disse levemente. Podemos, por favor, entrar e comer pizza? Não comi o dia todo, e se não comer logo, vou começar a tomar decisões muito ruins. Apesar de tudo, a perseguição, a invasão de privacidade, a pura audácia desse homem, eu ri. Certo, eu disse. Uma pizza, mas eu pago a minha refeição. Absolutamente não. Carlo, Adriana, ele interrompeu calmamente. Eu tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 3 vidas. Você está há 3 meses atrasada no aluguel. Isso não é uma negociação. Eu estou pagando seu jantar. Aceite graciosamente. Eu não aceito caridade. Bom, ele disse, nem eu. Isso não é caridade. Isso é um homem levando uma mulher. Ele está interessado em jantar. Deixe-me fazer isso sem transformar em uma batalha sobre orgulho e independência. Ele estendeu a mão.
Por favor. Lá estava aquela palavra de novo. Por favor. Isso me desarmou mais do que qualquer comando jamais poderia. Eu peguei a mão dele. O restaurante estava exatamente tão lotado quanto ele havia previsto. Uma fila de turistas e locais, estendendo-se para fora da porta. Mas Carlo passou direto por eles. A anfitriã o cumprimentou pelo nome e nos levou a uma mesa no canto de trás. Quieto, privado, protegido do barulho. Você tem uma mesa reservada, eu disse, em uma pizzaria que não aceita reservas? Eu tenho um entendimento com o proprietário, ele respondeu. Nossos avós eram amigos. Às vezes, conexões antigas importam mais do que dinheiro. Ele nem olhou para o menu, pedindo para nós dois em dialeto napolitano rápido. Eu mal conseguia acompanhar. Eu pisquei. O que você acabou de pedir? 2 margaritas, uma marinara, salada caprese e flores de abobrinha fritas. Confie em mim. Eu não te conheço o suficiente para confiar em você. Então confie que eu conheço boa comida. Eu como aqui desde os 6 anos de idade. Meu pai costumava nos trazer aqui todo domingo depois da igreja. Era a única extravagância que ele se permitia. Pizza para a família, não importa o quão apertado o dinheiro estivesse. Seu tom suavizou com a lembrança. Ele sempre pedia demais. Insistia que não poderíamos desperdiçar comida. Meus irmãos e eu competíamos para ver quem comia mais fatias. Eu geralmente ganhava. De alguma forma, isso não me surpreende, eu disse. Você parece alguém que está acostumado a ganhar. Estou acostumado a me recusar a perder. Há uma diferença. O garçom trouxe vinho, tinto da casa, nada chique, e Carlos serviu para nós dois. Conte-me sobre o seu negócio. O que te fez querer ser designer? Você provavelmente já sabe da sua pesquisa. Eu sei fatos. Eu quero ouvir de você. Sua versão, não os dados que meu pessoal coletou. Eu tomei um gole de vinho, considerando o quanto revelar. Minha avó era costureira. Ela fazia vestidos de noiva, vestidos de comunhão, ternos, sob medida para ocasiões importantes. Eu cresci observando-a transformar tecido e linha em algo bonito. Ela dizia que o design era a arte de ver o que poderia ser em vez do que é, de pegar algo comum e torná-lo extraordinário. E você queria fazer isso. Eu queria criar coisas que importassem, que fizessem as pessoas sentirem algo. Quando eu trabalhava nas empresas de design, tudo era sobre tendências e algoritmos e o que renderia mais cliques. Ninguém se importava com o ofício ou o significado. Eles só queriam conteúdo que viralizasse e gerasse dinheiro rápido. Eu girei minha taça de vinho entre os dedos. Então eu saí, abri meu próprio estúdio, pensei que poderia fazer diferente, fazer certo, construir uma reputação de qualidade e integridade. Mas qualidade e integridade não pagam as contas tão rapidamente quanto o conteúdo viral. Não, não pagam. Eu o encarei. Mas eu não vou desistir. Eu vou descobrir. Eu sempre descubro. Essa teimosia de novo, Carlo disse. Mas ele estava sorrindo. E se eu te dissesse que eu poderia resolver todos os seus problemas? Um telefonema e você teria mais clientes do que poderia lhe dar. Você me deixaria? Não. Por que não? Porque então eu te deveria. E dever a alguém como você é perigoso. Alguém como eu, ele repetiu suavemente. Você quer dizer alguém envolvido em negócios que operam em áreas cinzentas? Alguém com reputação de ser implacável? Alguém sobre quem sua mãe a avisaria? Minha mãe está morta, eu disse. Mas sim, se ela estivesse viva, ela absolutamente me avisaria sobre você. Mulher inteligente, você deveria ouvir seus avisos hipotéticos. Ele se recostou enquanto o garçom trazia nossa comida. Pizza, que emitia o aroma de algo incrível. Meu estômago realmente roncou audivelmente. Mas você não vai ouvir, não vai? Porque você está curiosa. Porque parte de você quer ver o que acontece se você entrar no meu mundo por um tempo. Eu não estou entrando no seu mundo. Eu estou comendo pizza. Há uma diferença. Ele moveu uma fatia perfeita de margarita para o meu prato.
Coma. Então vamos negociar os termos do que quer que isso esteja se tornando. A pizza era transcendente, simples, perfeita. O tipo de comida que lembrava por que Nápoles era Nápoles. Comemos em paz e silêncio por vários minutos, e eu me vi relaxando apesar da estranheza da situação. Diga-me algo real. Carlo interveio abruptamente. Algo que você nunca contou a mais ninguém. Por que eu faria isso? Porque eu quero te conhecer. A você real, não a versão que você mostra ao mundo. E porque eu vou te dizer algo real em troca. Troca justa. Eu considerei recusar, manter meus limites, jogar seguro. Mas algo, a iluminação baixa e fraca, a boa com inesperada intimidade me deixou imprudente. Estou apavorada, eu admiti. Todos os dias acordo apavorada por ter cometido um erro. Que eu deveria ter ficado na empresa de design, engolido meu orgulho, aceitado o salário estável, que vou falhar e acabar sem nada. Que minha teimosia não é força. É apenas orgulho tolo que vai me destruir. Carlo ficou em silêncio por um momento, seus olhos escuros estudando meu rosto. Sua vez, eu disse. Algo real. Estou solitário, ele disse simplesmente. Tenho dinheiro, poder, respeito. Tenho funcionários que seguem minhas ordens e parceiros de negócios que cortejam meu favor. Tenho família que me tolera e mulheres que estão disponíveis sempre que as quero. Mas não tenho ninguém que me veja, realmente me veja, como você fez ontem, quando me olhou como se eu fosse apenas um homem irritante tentando roubar sua vaga de estacionamento. Todos os outros veem Carlo Ferretti. A reputação que você acabou de ver. A vulnerabilidade em sua admissão me pegou de surpresa. Este não era o homem arrogante de ontem, ou mesmo o confiante que me ordenou a jantar. Este era alguém que tinha tudo, exceto o que realmente importava. Isso deve ser exaustivo, eu disse baixinho. Sempre atuando, sempre sendo Carlo Ferretti. É o preço do sucesso no meu mundo. Você não pode ser humano. Você pode ser eficaz. Ele encheu nossas taças de vinho. Mas com você eu não preciso atuar. Você não se importa com meu dinheiro ou minhas conexões. Você pensa que sou arrogante, invasivo e provavelmente perigoso. Você não está errada em nada disso, mas pelo menos é honesto. Este é o jantar mais estranho que eu já tive, eu disse. Bom, estranho é melhor do que chato. Já tive jantares chatos o suficiente para durar várias vidas. Ele pegou outra fatia de pizza. Agora me fale sobre sua avó, a costureira. Ela ainda está viva? Não, ela morreu há 4 anos. Câncer. A dor conhecida persistia no meu peito. Ela foi quem me encorajou a ir para a academia, quem me disse que eu tinha um talento que valia a pena desenvolver. Meus pais achavam que arte era impraticável e que eu deveria estudar algo sensato como contabilidade ou direito. Mas a vovó acreditava em mim, e quando ela morreu, eu quase desisti. Pensei que talvez meus pais estivessem certos, que eu estava sendo tola. Mas então percebi que desistir desonraria tudo o que ela me ensinou. Então eu continuei por ela. Carlo estendeu a mão na mesa e pegou a minha. O gesto deveria ter parecido presunçoso. Mal nos conhecíamos, mas em vez disso me senti ancorada, real. Ela estaria orgulhosa de você, ele disse. Lutar, mas se recusar a desistir, é mais honroso do que ter sucesso comprometendo seus valores. Você fala como se estivesse falando por experiência. Eu fiz os dois, o compromisso e a recusa em comprometer. Posso te dizer qual te deixa dormir à noite. Ele deslizou sobre os círculos nas costas da minha mão. Mas também aprendi que às vezes a sobrevivência exige flexibilidade. Há uma diferença entre comprometer seus valores e ser estrategicamente prático. É isso que você diz a si mesmo? Que seus negócios em áreas cinzentas são praticidade estratégica? Sim, e também que o mundo não é preto e branco. O sistema legal é muitas vezes apenas um reflexo de quem tem poder, não do que é realmente certo ou errado. Eu opero nos espaços onde as regras não chegam totalmente.
Isso me torna um criminoso ou um pragmático? Depende de quem está julgando. E como você se julga? Carlo ficou em silêncio por um momento, seus olhos escuros e legíveis. Eu me julgo por se cumpro minha palavra. Faço promessas com moderação, mas quando as faço, eu as cumpro. Eu protejo o que é meu. Eu não traio pessoas que confiam em mim. A lei pode me ver como questionável, mas minha consciência está limpa. E sou sua para proteger agora. Eu perguntei, sem saber se estava desafiando ou testando. Estou decidindo. Você está decidindo me deixar? Ele se inclinou para a frente, sua intensidade focada inteiramente em mim. Porque é isso que estou propondo, Adriana. Eu quero te ver de novo. Não apenas uma vez. Não apenas jantares casuais, onde fingimos que somos pessoas normais. Eu quero ver onde isso vai dar. Você e eu, seja qual for essa conexão. Isso é insano. Acabamos de nos conhecer ontem. Eu tomei decisões com consequências mais duradouras em menos tempo. Sou bom em ler situações e esta é clara. Você é interessante, inteligente, teimosa e real. Essas qualidades são raras o suficiente individualmente. Juntas, em uma pessoa, isso vale a pena perseguir. E como seria perseguir? Eu perguntei, meu coração batendo rápido. Porque não estou interessado em ser o entretenimento temporário de um homem rico. Bom, porque não estou interessado em temporário. Quando me comprometo com algo, me comprometo completamente. Se fizermos isso, se você concordar em me ver, em explorar o que quer que isso seja, então você não é uma distração casual. Você é alguém que estou escolhendo, alguém em quem estou investindo. Investindo, eu repeti. Isso soa transacional. Tudo é transacional. A questão é se a transação é justa, se ambas as partes ganham respeito e honestidade na troca. Ele apertou seu aperto na minha mão. Posso te oferecer coisas, não caridade, mas oportunidades, introduções a clientes que têm dinheiro e bom gosto, segurança, proteção, uma vida que não é definida por lutar para sobreviver. E o que você quer em troca? Você, seu tempo, sua atenção, sua honestidade. Eu quero alguém que me diga quando estou sendo um bastardo arrogante. Alguém que lute comigo por vagas de estacionamento e reservas de jantar e o que mais sua teimosa fantasia desejar. Eu quero a Adriana real. Eu quero você sem filtros e intransigente. Eu deveria ter dito não. Deveria ter reconhecido isso pelo que era. Um homem poderoso acostumado a conseguir o que queria, fazendo uma oferta que soava generosa, mas vinha com amarras que eu ainda não conseguia ver. Mas Deus me ajude. Eu estava tentada, porque quando foi a última vez que alguém me olhou da maneira que Carlo estava me olhando agora? Como se eu fosse valiosa, como se eu valesse a pena ser perseguida. Como se minha teimosia fosse um trunfo em vez de um defeito de caráter. Preciso pensar sobre isso. Eu finalmente murmurei. Justo, leve seu tempo, não vou a lugar nenhum. Ele soltou minha mão e acenou para a conta. Mas enquanto você pensa, deixe-me te mostrar algo. Me mostrar o quê? Meu mundo. As partes que não são escuras e perigosas. As partes que podem atrair alguém como você. Ele sorriu. Vamos. A noite é jovem e Nápoles é linda nesta época do ano. Saímos do restaurante e caminhamos pelas ruas estreitas do centro histórico. Carlo apontou edifícios que possuía, contou histórias sobre a história do bairro e me apresentou a lojistas que claramente o conheciam e respeitavam. Este não era o perigoso chefe da máfia dos rumores. Este era um homem que pertencia à cidade, que conhecia seus fluxos e segredos. Acabamos no Castel de Lovo, com vista para a Bahia. O castelo estava fechado para a noite, mas Carlo fez um telefonema e de alguma forma nos foi concedido acesso para caminhar pelas muralhas. A vista era espetacular. Nápoles se estendia à nossa frente.
Luzes deslumbrantes como vagalumes cintilantes. O Vesúvio, uma forma escura contra o céu noturno. Eu venho aqui quando preciso pensar, Carlo disse, encostando-se na parede de pedra. Quando os negócios se complicam ou o drama familiar se torna avassalador. Aqui em cima, tudo parece administrável. Como problemas que parecem intransponíveis no nível da rua encolhem para a perspectiva lá adequada. É lindo, eu admiti. É, mas não é por isso que te trouxe aqui. Ele se virou para me encarar completamente. Eu te trouxe aqui porque queria que você me visse em um lugar onde eu não estou atuando. Não Carlo Ferretti, o empresário. Apenas Carlo. Um homem que está cansado de estar sozinho. Que viu algo em você que o fez disposto a arriscar a rejeição. Que está aqui esperando que você diga sim para vê-lo novamente. A vulnerabilidade em seu tom me desfez. Este não era o homem arrogante exigindo que eu fosse jantar. Este era alguém genuinamente perguntando, esperando, arriscando. Um momento, eu falei baixinho, sussurrando. Deixe-me te conhecer. A você real, não a reputação. Se parecer certo, veremos onde isso vai dar. Se não, nos separamos como bem, não exatamente amigos, mas como duas pessoas que compartilharam uma boa pizza. O sorriso de Carlos era como um nascer do sol. Mais um encontro. Posso trabalhar com isso. Ele se aproximou e eu sabia que ele ia me beijar. Eu deveria ter recuado, mantido limites, mantido as coisas profissionais e cautelosas. Em vez disso, eu me inclinei. O beijo não foi nada como eu esperava. Suave, quase hesitante, como se ele tivesse medo de que eu pudesse fugir se ele forçasse demais. A mão dele subiu para cortar meu rosto, o polegar circulando ao longo da minha maçã do rosto, e eu senti algo dentro de mim mudar. Alguma parede que eu havia construído depois de muitas decepções começou a rachar. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com mais dificuldade, Carlo descansou a testa pressionada à minha. Você vai me destruir, ele falou baixinho. Posso sentir. Você vai entrar na minha pele e na minha cabeça e me fazer querer coisas que eu me convenci de que não preciso. Bom, eu disse, me surpreendendo com minha audácia. Você merece querer coisas, ser humano em vez de apenas eficaz. Ele riu, o som baixo e íntimo. Veja, é disso que estou falando. Você diz coisas assim e eu estou perdido, completamente perdido. Nós dois estamos perdidos então, porque eu não tenho ideia do que estou fazendo aqui com você. Então vamos descobrir juntos. Ele se afastou, seus olhos escuros procurando meu rosto. Vamos, eu te levo para casa. E amanhã eu te levo para um lugar especial. Use sapatos confortáveis. Amanhã? Acabamos de concordar em mais um encontro. Você já está planejando? Eu te disse que quando me comprometo com algo, me comprometo completamente. Não vou te deixar desistir agora. Mas a maneira como ele disse, não como um comando, mas como uma promessa, fez com que soasse menos como um aviso e mais como algo que eu queria ouvir. Carlo me levou para casa pelas ruas vazias, sua mão ocasionalmente encontrando a minha no console central. Não conversamos muito. Havia uma quietude pacífica entre nós, que parecia conquistada de alguma forma, apesar de nos conhecermos há menos de 48 horas. Quando paramos em frente ao meu prédio, ele saiu e abriu minha porta, depois me acompanhou até a entrada. Obrigada pelo jantar, eu disse, sentindo-o de repente e abruptamente. E pelo castelo, e por não ser completamente aterrorizante. Posso ser aterrorizante quando necessário, Carlo disse com um leve sorriso. Mas não com você. Nunca com você. Ele afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. Durma bem, Adriana. Eu te busco às 10 da manhã de amanhã. Você ainda não me disse para onde estamos indo. Isso é porque é uma surpresa. Você confia em mim? Absolutamente não. Mulher esperta. Ele beijou minha testa, um gesto tão inesperadamente terno que me fez engolir em seco. Mas venha mesmo assim. Eu o observei partir, então subi os 4 lances até meu apartamento,
minha mente girando com tudo o que havia acontecido. Eu acabara de concordar em ver Carlo Ferretti novamente. Eu o havia beijado. Eu estava potencialmente entrando em um relacionamento com um homem que operava em áreas moralmente cinzentas e tinha pessoas me seguindo para coletar informações. Eu deveria ter ficado apavorada. Em vez disso, senti-me exultante. Meu telefone tocou suavemente enquanto eu me preparava para dormir. Uma mensagem de texto de um número desconhecido, diferente daquele que eu havia bloqueado ontem. Desconhecido. Não bloqueie este. Preciso entrar em contato com você. Eu? Quantos números de telefone você tem? CF. Suficientes. Você teve uma boa noite? Eu. Você estava lá. Você sabe que sim. CF. Eu sei que não pretendia garantir que você se sentisse da mesma forma. Às vezes as pessoas se divertem no momento, mas depois se arrependem. Eu não me arrependo, mas me pergunte novamente depois de qualquer aventura misteriosa que você planejou para amanhã. CF. Não é misterioso, é perfeito. Você verá. Durma bem. Bela. Bela. Bonita. O carinho relaxado me fez sorrir apesar de mim mesma. Adormeci com meu telefone na mão e sonhei com olhos escuros e promessas perigosas. Na manhã seguinte, eu estava pronta às 9h30, vestindo jeans e tênis confortáveis, conforme instruído. Eu não tinha ideia para onde íamos, mas havia aprendido que Carlo não fazia nada pela metade. O que quer que ele tivesse planejado seria memorável. Ele chegou exatamente às 10, parecendo injustamente atraente em jeans escuros e uma Henley azul marinho que mostrava sua constituição atlética. Ele segurava 2 copos de papel de café e uma sacola com o aroma de cornete frescos da padaria da esquina. Café da manhã, ele anunciou, entregando-me ambos. Temos uma viagem pela frente. Onde estamos indo? Você verá. Vamos. A viagem nos levou para fora de Nápoles, subindo as colinas, alternando caminhos que ofereciam vistas espetaculares da costa. Carlo navegava com fácil confiança, uma mão no volante, ocasionalmente apontando pontos de referência ou contando histórias sobre a região. Meu pai costumava nos trazer aqui quando éramos crianças, ele disse enquanto subíamos mais. Ele alugava uma pequena casa por uma semana todo verão, tudo o que ele podia pagar, e passávamos o tempo caminhando, nadando e comendo demais. Aqueles eram bons dias antes que tudo se complicasse. Quando se complicou? Quando fiquei velho o suficiente para entender o que o pequeno negócio de transporte do meu pai realmente transportava. Quando percebi que os homens que vinham à nossa casa tarde da noite não eram apenas parceiros de negócios. Quando tive que escolher entre seguir o caminho seguro e pequeno que ele queria para mim, ou assumir riscos para construir algo maior. Ele olhou para mim. Eu escolhi o maior. Ele nunca me perdoou completamente por isso. Você se arrepende? Às vezes, geralmente às 3 da manhã, quando não consigo dormir. Estou pensando em todas as escolhas que me trouxeram aqui. Mas então amanhã chega e eu me lembro por que fiz essas escolhas. A liberdade, o poder de proteger o que é meu, a capacidade de construir algo que me sobreviverá. Ele segurou minha mão. E agora, a chance de compartilhar com alguém que possa realmente entender. Viramos em uma estrada estreita e particular que levava a uma vila empoleirada na encosta. Era linda, mas não ostentosa. Pedra e estuque com telhados de terracota, cercada por olivais e jardins que pareciam estar ali há séculos. Isso é seu? Eu perguntei quando paramos. Isso é meu. Comprei há 3 anos, mandei restaurar. Venho aqui quando preciso escapar da cidade para pensar, para lembrar quem eu sou por baixo de toda a performance de Carlo Ferretti. Ele saiu e veio abrir minha porta. Nunca trouxe ninguém aqui antes. Você é a primeira. A importância daquela admissão não me passou despercebida. Este não era apenas um encontro. Este era ele me mostrando algo privado, algo real. Por dentro, a vila estava mobiliada de forma simples, mas elegante.
Móveis confortáveis, grandes janelas que permitiam abundante luz, obras de arte que pareciam originais e cuidadosamente escolhidas. Havia uma grande cozinha com eletrodomésticos de nível comercial, uma sala de estar com lareira e portas de vidro que se abriam para um terraço com vistas que me tiraram o fôlego. Carlo, isso é... Eu lutei por palavras. É lindo. Espere até ver o estúdio. Ele pegou minha mão e me levou por um corredor até uma porta que eu não havia notado. Atrás dela havia uma sala grande e iluminada, com um piso de madeira, paredes em branco e janelas em 3 lados. Está vazia agora, ele disse baixinho. Comprei a vila pensando em fazer algo com o espaço, mas nunca descobri o quê. E então ontem, quando estava pesquisando você, aprendendo sobre seu trabalho, pensei, este poderia ser o estúdio dela, um lugar para criar sem distrações, sem pressão financeira, um lugar que seja dela. Eu o encarei, não acreditando no que estava ouvindo. Você quer me dar isso? Eu quero oferecer. Ele corrigiu gentilmente. Sem amarras. Você não precisa decidir agora, mas se você quiser, se você decidir que esta coisa entre nós vale a pena explorar, então este espaço é seu para trabalhar, para criar, para construir seu negócio. Eu cuido da logística. Você cuida da arte. Carlo, eu não posso aceitar isso, eu disse. É demais. Mal nos conhecemos. Nós nos conhecemos melhor do que a maioria das pessoas que estão juntas há meses, ele respondeu calmamente. Você sabe que sou arrogante e invasivo e provavelmente ruim para você. Eu sei que você é teimosa, talentosa e mal está sobrevivendo financeiramente. Esses são fatos. Ele se aproximou. O que estamos descobrindo é se a conexão entre nós é forte o suficiente para construir algo. Suas mãos subiram, emoldurando meu rosto, gentil e firme. Não estou pedindo para você morar comigo, ou se casar comigo, ou se comprometer com algo permanente. Estou perguntando se você quer um lugar para trabalhar, uma chance de focar em sua arte sem se preocupar com o aluguel. É só isso. Não é só isso. Eu disse suavemente. Isso é tudo. Isso é segurança, liberdade. Isso é. E o que você merece, ele interrompeu. O que você ganhou ao se recusar a se comprometer. Seu olhar não vacilou. Deixe-me te dar isso, Adriana. Não como pagamento pelo seu tempo, não pelo seu afeto, mas porque eu tenho recursos que você precisa, e usá-los não me custa nada, enquanto te dá alívio. Por que eu não faria isso? Porque vem com expectativas, porque nada é verdadeiramente livre. Porque aceitar a ajuda de Carlo Ferretti significava me envolver com ele de maneiras que eu ainda não podia prever. Mas também porque ele estava certo. Isso era exatamente o que eu precisava, o que eu estava lutando para criar sozinha. E ele estava oferecendo abertamente, sem amarras visíveis. Preciso de tempo para pensar, eu disse novamente. Leve todo o tempo que precisar, ele respondeu. A vila não vai a lugar nenhum, nem eu. Ele pressionou a chave de acesso na minha palma. Isso é seu de qualquer forma. Venha aqui quando quiser. Use o espaço. Veja se te inspira. Talvez isso a ajude a decidir. Passamos o resto do dia na vila. Carlo fez o almoço. Massa com tomates frescos e manjericão do jardim. Simples. Perfeito. Comemos no terraço, conversando sobre tudo. Ele me contou sobre seus irmãos, sobre o estranho equilíbrio de gerir um negócio familiar onde todos tinham opiniões, mas apenas uma pessoa carregava o peso das decisões finais. Eu contei a ele sobre meus relacionamentos fracassados, sobre o padrão de escolher homens que queriam me consertar ou me salvar, mas nunca realmente me viam como igual. E pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava me explicando. Eu estava simplesmente sendo compreendida. Não quero te consertar, Carlo disse, enchendo nossas taças de vinho. Você não está quebrada. Você está apenas temporariamente com recursos limitados. Há uma diferença.
Eu soltei uma risada baixa. A maioria dos homens vê uma artista em dificuldades e quer salvá-la ou fugir. Você está me oferecendo um estúdio e agindo como se não fosse nada. Porque para mim não é nada, ele disse calmamente. Eu possuo mais propriedades do que consigo acompanhar. Esta vila fica vazia 11 meses por ano. Oferecer-lhe um quarto não me custa nada e potencialmente lhe dá tudo. Por que eu não faria isso? Ele se recostou me estudando. A menos que, ele acrescentou, você pense que há amarras escondidas, expectativas ocultas. Não há sempre? Com a maioria das pessoas, sim, ele disse. Mas estou tentando ser diferente com você. Estou tentando ser honesto. Ele estendeu a mão na mesa e pegou a minha. Então, deixe-me ser completamente transparente. Sim, eu te quero. Sim, espero que isso se torne algo sério. Sim, estou investindo tempo e recursos porque estou interessado em você. Mas o estúdio, ele apertou minha mão gentilmente. Isso não depende de você dormir comigo, ou se comprometer comigo, ou fazer qualquer coisa por mim, exceto criar um bom trabalho. Se você decidir amanhã que não está interessado em mim romanticamente, o estúdio ainda é seu. Não vou tirá-lo de volta. Não vou te fazer sentir culpa. Minha palavra. Eu estudei seu rosto, procurando por rachaduras, por manipulação, por cálculo. Mas tudo o que vi foi sinceridade. E de alguma forma isso era mais assustador. Por que eu? Eu perguntei suavemente. Você poderia ter qualquer um. Por que perseguir alguém que está falida, teimosa e não vem com nenhuma vantagem? Porque todos os outros vêm com vantagens, ele respondeu. Conexões, família, dinheiro, status social. Eles estão comigo por causa do que posso fazer por eles, que portas posso abrir. Você nem sabia quem eu era. Você lutou comigo por uma vaga de estacionamento, como se eu fosse apenas um homem irritante em um carro caro. Isso não é apenas refrescante, ele disse baixinho. Isso é inebriante. Então ainda sou uma novidade, eu disse. Alguém diferente do seu tipo usual. Não, sua voz era firme. Você é real em um mundo cheio de atuação, e sou egoísta o suficiente para querer isso para mim. Ele se levantou, me puxando gentilmente para cima. Vamos, ele disse. Há algo mais que quero te mostrar. Ele me levou pelos olivais atrás da vila, até uma pequena estrutura que eu não havia notado antes. Um celeiro convertido com grandes janelas e uma chaminé. Dentro havia uma oficina. Ferramentas de marcenaria forravam as paredes. Móveis semi-acabados estavam em fileiras cuidadosas. Serragem cobria todas as superfícies. Este é o meu espaço, Carlo disse. Onde eu venho quando preciso trabalhar com minhas mãos para criar algo tangível, em vez de gerenciar, negociar e fazer política. Eu caminhei lentamente pela sala, observando uma mesa, um conjunto de cadeiras, uma estante de livros lindamente trabalhada. O artesanato era inegável. Você fez estes? Eu perguntei. Meu pai me ensinou. Disse, todo homem deveria saber como construir coisas, não apenas comprá-las. É uma das poucas lições dele que eu realmente valorizei. Ele passou a mão pela superfície da mesa. Quando estou aqui trabalhando com madeira, não sou Carlo Ferretti. Sou apenas Carlo, o garoto da Via Tribunale que aprendeu a medir 2 vezes e cortar uma, que entende que algumas coisas não podem ser apressadas, que a qualidade leva tempo. A vulnerabilidade em me mostrar este espaço, seu refúgio particular, sua saída criativa, tocou algo comovente dentro do meu peito. Este não era o poderoso empresário ou o homem perigoso com conexões questionáveis. Este era alguém que precisava criar, assim como eu. Alguém que entendia que fazer coisas com as mãos alimentava a alma de maneiras que ganhar dinheiro nunca conseguiria. Obrigada por me mostrar isso, eu sussurrei. Eu queria que você visse que eu entendo o que significa precisar criar, ter aquela motivação que não faz sentido financeiro, mas faz todo outro tipo de sentido. Ele se aproximou. Não somos tão diferentes, Adriana. Nós dois viemos do nada.
Nós dois construímos algo com teimosia e recusa em desistir. A única diferença é que eu me comprometi mais ao longo do caminho, operei em espaços mais sombrios. Mas a motivação central, essa é a mesma. Você está tentando me seduzir com compatibilidade filosófica, eu disse. Mas eu estava sorrindo. Está funcionando? Talvez. Eu me aproximei, diminuindo a distância entre nós. Ou talvez eu esteja apenas gostando de conhecer a você real, a que faz móveis e come muita pizza e traz mulheres para vilas secretas. Apenas uma mulher. Você é a única que esteve aqui. As mãos dele encontraram minha cintura, me puxando para ele. E eu estou esperando que você volte frequentemente, talvez até fique às vezes, sem pressão, apenas um convite aberto. Você está indo muito rápido. Tenho 33 anos. Desperdicei tempo suficiente com coisas e pessoas que não importavam. Quando encontro algo, alguém que importa, não vejo sentido em ir devagar e com cautela. A vida é curta. Devemos passá-la com pessoas que nos fazem sentir vivos. E eu te faço sentir vivo? Você me faz sentir humano, o que é melhor. Ele se inclinou, seus lábios roçando os meus. Agora pare de pensar demais e me beije. E eu o fiz, e este beijo era diferente do beijo no castelo. Mais profundo, mais urgente, alimentado por uma conexão crescente e pela privacidade deste espaço onde ninguém podia nos ver. As mãos dele foram para o meu cabelo. As minhas encontraram os ombros dele e por alguns minutos perfeitos. Nada existia além disso. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, Carlo encostou a testa na minha. Fique para o jantar, ele disse. Fique à noite. Não na minha cama, a menos que você queira. Mas não é isso que estou pedindo. Apenas fique. Deixe-me cozinhar para você. Deixe-nos conversar mais. Deixe este dia durar um pouco mais. Toda a voz racional na minha cabeça gritava que eu deveria ir para casa. Passar a noite na vila particular de Carlo Ferretti era uma ideia terrível, que eu estava indo muito rápido, me aprofundando demais, arriscando muito. Mas a voz que venceu foi a que disse: quando foi a última vez que você se sentiu tão viva, tão querida, tão vista? Ok, eu disse, vou ficar para o jantar. Bom, ele sorriu, aquele sorriso transformador que iluminava seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem e menos perigoso. Vou fazer ossobuco, a receita da minha mãe. Leva horas, o que significa que você ficará presa comigo durante a noite. De alguma forma, acho que vou sobreviver. Passamos o resto da tarde em companhia confortável. Carlo cozinhava enquanto eu explorava a vila, eventualmente me instalando no estúdio vazio com meu caderno de esboços. Ideias jorravam de uma maneira que não acontecia há meses. Desenhos para a reformulação da marca do hotel. Projetos pessoais que eu havia negligenciado. Novas ideias que me animavam. A luz era perfeita. O espaço era perfeito. E eu podia sentir minha criatividade despertando de uma forma que não acontecia desde antes de minhas dificuldades financeiras terem consumido toda a minha energia. Carlo apareceu na porta, secando as mãos em um pano de prato. Jantar em 30 minutos. Como está indo aqui? Eu levantei a cabeça do meu caderno de esboços, percebendo que havia trabalhado por mais de 2 horas, sem notar o tempo passar. Está perfeito. Este espaço é absolutamente perfeito. Bom, então é seu, sem mais discussão, sem mais hesitação. Este é seu estúdio agora. Ele se aproximou olhando para meus esboços. Estes são lindos. Isso é para o projeto do hotel? Alguns deles. Outros são apenas ideias. Coisas que eu queria explorar, mas não tive tempo ou espaço mental para isso. Agora você tem tempo e espaço. Use-os. Ele estendeu a mão. Vamos comer antes que o risoto esfrie. O jantar foi espetacular. Ossobuco que caía do osso. Risoto alla milanese que estava perfeitamente cremoso. E vegetais do jardim.
Comemos à luz de velas no terraço enquanto o sol se punha abaixo do horizonte sobre um céu tingido com cores. O céu com tons de âmbar e rosa. Diga-me algo que você nunca contou a ninguém, Carlo disse, ecoando seu pedido da noite anterior. Algo novo. Pensei sobre isso bebendo meu vinho. Tenho medo de acordar amanhã e perceber que tudo isso foi um sonho. Que você não é real. Esta vila não é real. E eu ainda estou apenas lutando para sobreviver no meu pequeno apartamento. Eu sou muito real, Carlo me assegurou. E você não está sonhando, embora eu entenda o impulso de questionar isso. Foram dias estranhos. Estranho não começa a cobrir isso. 48 horas atrás, eu estava brigando com você por uma vaga de estacionamento. Agora estou comendo ossobuco na sua vila particular e contemplando aceitar um espaço de estúdio que mudaria toda a minha vida. A vida muda rápido quando você a permite. Quando você para de ser tão cuidadosa e controlada e se permite correr riscos. Ele encheu nossas taças de vinho. Minha vez de algo novo. Não me sinto tão relaxado há anos. Geralmente estou calculando, elaborando estratégias, pensando 3 jogadas à frente. Mas com você, posso simplesmente ser. É inquietante e maravilhoso em igual medida. Inquietante porque não sei para onde isso vai. Não consigo controlar ou gerenciar ou prever o resultado. Isso é novo para mim. Desconfortável, mas também emocionante. Terminamos o jantar e entramos enquanto a noite esfriava. Carlo acendeu uma lareira na sala de estar e sentamos no sofá com mais vinho, conversando sobre tudo, infâncias, sonhos, medos, fracassos. Ele me contou sobre negócios que deram errado, sobre a violência que ele testemunhou e ocasionalmente participou, sobre o fardo de gerenciar uma organização onde a subsistência das pessoas dependia de suas decisões. Você nunca quer simplesmente ir embora? Eu perguntei. Deixar o negócio da família, recomeçar em algum lugar novo onde ninguém conheça Carlo Ferretti. Todos os dias, ele admitiu. Mas eu não posso. Muitas pessoas dependem de mim. Meus irmãos não são capazes de gerenciar as coisas sozinhos. Eles são excelentes em suas funções específicas, mas carecem de visão para o quadro geral. As pessoas que trabalham para nós, as famílias que dependem de nossos negócios para sua renda, sofreriam se eu simplesmente fosse embora. Então eu fico, faço o que precisa ser feito e procuro pequenos momentos de paz onde posso, como esta vila. Como esta vila. E agora como você. Ele colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Você é meu momento de paz, Adriana. Em uma vida que é principalmente caos e cálculo, você é a única coisa que parece simples e certa. Eu não me sinto simples. Eu me sinto complicada e confusa e como se estivesse tomando decisões das quais provavelmente me arrependerei. Boas decisões geralmente se sentem assim. São as ruins que parecem fáceis e óbvias. Ele se levantou, estendendo a mão. Vamos, eu te mostro o quarto de hóspedes. Você deve estar exausta. O quarto de hóspedes era lindo. Uma cama grande com lençóis macios, um banheiro privativo e janelas que deixariam entrar o brilho do amanhecer. Carlo permaneceu na porta, claramente não querendo sair, mas respeitando os limites que havíamos estabelecido. Obrigada pelo dia de hoje, eu disse, por compartilhar este lugar comigo, pelo jantar, por tudo. Obrigado por ficar, por nos dar uma chance. Ele se aproximou, segurando meu rosto. Eu sei que estou indo rápido. Eu sei que isso provavelmente é avassalador. Mas eu quis dizer o que disse. Não vou te deixar desistir, não agora que sei o que isso poderia ser. E o que poderia ser? Tudo se permitirmos. Ele me beijou suavemente. Uma promessa em vez de uma exigência. Durma bem, Bela. Eu farei o café da manhã pela manhã. Depois que ele saiu, deitei na cama confortável, olhando para o teto e tentando dar sentido a tudo o que havia acontecido nos últimos 2 dias. Eu havia passado de designer em dificuldades para o quê? Namorada de um chefe da máfia,
artista com um estúdio particular, uma mulher que estava se apaixonando perigosamente rápido por um homem que operava em áreas moralmente cinzentas e a fazia sentir mais viva do que em anos. Tudo isso e mais, aparentemente. Meu telefone tocou suavemente enquanto eu me preparava para dormir. Uma mensagem de texto de um número desconhecido, diferente daquele que eu havia bloqueado ontem. Desconhecido, não bloqueie este. Preciso entrar em contato com você. Eu, sim. Muito para processar para dormir. Carlo, o mesmo. Tô no corredor se você quiser conversar ou se quiser apenas companhia. Sem expectativas, apenas oferecendo. Eu deveria ter ficado na cama, deveria ter mantido os limites. Em vez disso, me vi caminhando pelo corredor em pijamas emprestados até o quarto principal, onde a luz brilhava por baixo da porta. Carlo abriu a minha batida, vestindo apenas calças de dormir, seu peito nu, e mostrando o tipo de músculo magro que vinha de trabalho físico real, em vez de apenas tempo de academia. Ele parecia surpreso, mas satisfeito em me ver. Não consegue dormir? Ele perguntou. Não consigo parar de pensar em tudo nisso. Eu gesticulei indistintamente entre nós. Sobre se estou sendo incrivelmente estúpida ou incrivelmente corajosa. Ambos, provavelmente. Venha aqui. Ele me puxou para o quarto e para a cama, sentando contra a cabeceira comigo aninhada ao seu lado. No que você está pensando mais? Em como isso termina, porque tem que terminar eventualmente, certo? Você é Carlo Ferretti. Eu não sou ninguém, isso é uma novidade que vai desaparecer. E então? Você continua dizendo que não é ninguém. Você precisa parar com isso. Seu braço se fechou apertadamente ao meu redor. Você é Adriana Romano. Você é talentosa e teimosa e real. Essas qualidades não diminuem apenas porque você não tem dinheiro ou conexões. Se há algo, elas são mais impressionantes porque você alcançou o que tem sem vantagens. Mas seu mundo, as pessoas com quem você se associa, elas não vão me aceitar. Eu não venho da família certa. Eu não tenho as conexões certas. Eu vou te envergonhar. Primeiro de tudo, meu mundo pode ir para o inferno. Eu não construí tudo o que tenho apenas para deixar outras pessoas ditarem com quem posso estar. Segundo, você não poderia me envergonhar se tentasse. Você é autêntica, o que é mais raro e valioso do que qualquer pedigree. Ele inclinou meu rosto para olhá-lo. E terceiro, isso não vai acabar, nem em uma semana, nem em um mês. Eu estou nisso pelo tempo que você me quiser. Você não pode saber disso. Mal nos conhecemos. Eu sei o suficiente. Eu sei que você me faz rir. Eu sei que você me desafia. Eu sei que pela primeira vez em anos estou nisso. Estou animado para acordar de manhã porque posso conversar com você. Isso é o suficiente para construir. Você é insano. Provavelmente. Mas você está aqui de qualquer maneira, no meu quarto, nos meus braços, em vez de segura no quarto de hóspedes, mantendo os limites apropriados. O que isso te diz? Isso me dizia que eu era tão insana quanto ele, tão disposta a correr esse risco para ver onde levava, que as consequências fossem para o inferno. Me diz que sou péssima em autopreservação. Eu disse. Bom, autopreservação é superestimada. Ele se moveu, me puxando para mais perto. Fique aqui esta noite, durma ao meu lado. Nada mais. Apenas durma. Quero saber como é acordar com você aqui. Carlo, eu sei. Muito rápido, muito intenso, muito de tudo. Mas eu já terminei de fingir ser cautelosa quando tudo em mim quer ser imprudente com você. Fique, por favor. Aquela palavra de novo, por favor. A que desfez todas as minhas defesas. Ok, eu falei baixinho. Vou ficar. Nos aconchegamos debaixo dos cobertores, os braços dele ao meu redor, minha cabeça no peito dele. Eu podia ouvir os batimentos cardíacos dele. Constantes, fortes, reais.
Isso era real, louco, impossível e provavelmente uma ideia terrível, mas real. Adriana, a voz de Carlos estava baixa na escuridão. Eu não vou te machucar. Eu conheço minha reputação. Eu sei o que as pessoas dizem sobre homens como eu, mas eu não vou te usar ou te descartar ou te fazer se arrepender disso. Minha palavra nisso. Ok, você acredita em mim? Eu estou escolhendo acreditar em você. Há uma diferença. Isso é justo. Ele pressionou um beijo no topo da minha cabeça. Durma, Bela. Amanhã vamos descobrir o resto. Adormeci em seus braços e, pela primeira vez em anos, me senti segura, protegida, escolhida. Quando acordei na manhã seguinte, o sol estava brilhando pelas janelas e Carlo havia partido. Encontrei um bilhete no travesseiro. Fazendo o café da manhã. Desça quando estiver pronta. Leve seu tempo, Satas. Tomei banho no banheiro privativo abastecido com produtos de higiene caros e tudo o que eu pudesse precisar e vesti as roupas de ontem. Quando desci, encontrei Carlo na cozinha preparando o que parecia comida suficiente para alimentar 10 pessoas. Você acordou, ele disse sorrindo. Momento perfeito. O café está pronto e o café da manhã estará em 5 minutos. Você realmente gosta de alimentar pessoas, não é? Influência do meu pai. Ele acreditava que compartilhar comida era como se mostrava amor. Talvez eu tenha internalizado isso mais do que percebi. Ele serviu ovos, bacon, pão fresco e frutas. Coma. Então preciso te levar de volta para a cidade. Tenho reuniões esta tarde que não posso cancelar. De volta à realidade, eu disse, sentindo uma pontada de desapontamento. De volta à realidade, ele concordou, mas isso não acabou. Hoje à noite vou te levar a uma inauguração de arte. Um dos meus parceiros de negócios é um colecionador. Ele está abrindo uma nova galeria e me quer lá. Venha comigo. Deixe-me te exibir. Me exibir? Não sou algum troféu? Não, você é a mulher que eu estou escolhendo. Há uma diferença, e eu quero que as pessoas vejam que Carlo Ferretti encontrou alguém que vale a pena o tempo dele, alguém real. Ele sentou-se à minha frente e senti. Além disso, haverá clientes potenciais lá, pessoas com dinheiro que apreciam um bom design. Considere isso networking. Você está misturando negócios e pessoal. Estou usando meus recursos para ajudar alguém que me importa, ele respondeu. Se isso nos beneficia, onde está o mal? Eu não tinha uma resposta. A lógica fazia sentido, mesmo que me deixasse inquieta. Que horas? Eu perguntei. Eu te busco às 7. Use algo elegante, mas não muito formal. Ele fez uma pausa, então estendeu a mão na mesa para pegar a minha. E Adriana, não pense demais. Apenas aproveite. Deixe-me te ajudar. Permita-se ter algo bom. Pela primeira vez, a viagem de volta para Anápolis parecia diferente da ida. Mais suave, mais tranquila. Carlos segurava minha mão sempre que não trocava de marcha, olhando para mim ocasionalmente com uma expressão que eu não conseguia definir. Satisfação, talvez, contentamento, como se tivesse realizado algo importante. Quando paramos em frente ao meu prédio, ele insistiu em me acompanhar até a porta, apesar dos meus protestos. Eu quero, ele disse simplesmente. Deixe-me ser antiquado ocasionalmente. Na minha porta, ele me beijou de despedida, lento e profundo o suficiente para deixar meus joelhos instáveis. Então ele pressionou algo na minha palma. Uma chave. Isso é seu agora, ele disse firmemente. A vila, o estúdio, a quietude, tudo. Carlo, eu não posso. Você pode e você vai, ele disse calmamente. Pare de discutir comigo sobre isso. Eu tenho mais dinheiro do que sei o que fazer. Deixe-me usar parte dele para facilitar sua vida. Não me custa nada. Te dá liberdade. Por que você recusaria isso? Porque eu não estou acostumada a aceitar ajuda. Eu sei, ele disse suavemente. Essa é uma das coisas que eu gosto em você. Mas às vezes, aceitar ajuda não é fraqueza, é estratégia.
Use os recursos disponíveis para você para que você possa focar no que importa. Neste caso, sua arte. Ele beijou minha testa. 7 esta noite, ele disse, esteja pronta. Depois que ele saiu, eu fiquei sozinha no meu pequeno apartamento, sentindo como se tivesse acabado de voltar de outro planeta. O contraste entre os espaços abertos da vila e meu estúdio compacto era quase cômico, mas esta era a minha realidade, pelo menos por enquanto. Passei a tarde trabalhando na proposta do hotel, incorporando ideias que me haviam surgido no estúdio da vila. O trabalho fluía de uma forma que não acontecia há meses. Às 17 horas, eu tinha algo de que estava genuinamente orgulhosa. Um trabalho que mostrava meu talento sem sacrificar meu ponto de vista artístico. Às 18h30, comecei a me arrumar para a inauguração da galeria. Eu possuía exatamente um vestido que poderia ser descrito como elegante. Um simples vestido preto que eu havia comprado anos atrás para entrevistas de emprego. Não era notável, mas serviria. Carlos chegou precisamente às 19h. O olhar em seu rosto quando me viu, isso por si só valeu cada lampejo de dúvida. Você está linda, ele disse simplesmente. Perfeita. A galeria ficava em um bairro elegante, um armazém convertido com tetos altos e paredes brancas exibindo arte contemporânea, que eu reconheci como cara e significativa. Carlo me mostrou a multidão com uma mão possessiva nas minhas costas, me apresentando ao que parecia ser metade da elite cultural de Nápoles. Esta é a Adriana Romano, ele diria. Uma designer excepcional. Você deveria ver o trabalho dela. Não minha namorada ou minha companheira. Uma designer excepcional. Ele me posicionava como profissional primeiro, o que eu apreciava mais do que ele provavelmente percebia. Estávamos examinando uma peça abstrata particularmente marcante quando a voz de uma mulher soou por cima da multidão. Carlo Ferretti, ouvi dizer que você traria um encontro esta noite. Tive que ver por mim mesma. Eu me virei para encontrar uma mulher deslumbrante na casa dos 30 anos, loira e polida de uma forma que sugeria dinheiro antigo e manutenção cara. Ela olhou para mim com desdém mal disfarçado. Bianca, Carlo disse, seu tom cuidadosamente neutro. Eu não sabia que você estaria aqui. Paulo me convidou. Ele achou que eu apreciaria a coleção. Ela me mediu de cima a baixo. Então, esta é a mulher misteriosa de quem todos estão falando. Aqui brigou com você por uma vaga de estacionamento. Que charmoso. Adriana, esta é Bianca Ti, Carlo disse, uma antiga conhecida. Antiga namorada, Bianca corrigiu. Nós namoramos por quase um ano antes de Carlo decidir que preferia ficar sozinho do que ficar comigo. O constrangimento era claramente sentido. Eu comecei a me desculpar, mas o aperto de Carlo firmou na minha cintura. Bianca e eu namoramos brevemente há 3 anos. Carlo disse calmamente. Não deu certo. Queríamos coisas diferentes. Você quer dizer que eu queria compromisso e você queria curtir? Bianca disse, seu sorriso cortante. Mas vejo que você mudou de ideia. Carlo Ferretti está realmente trazendo um encontro para um evento público? Isso é notícia de primeira página. Ela deve ser muito especial. Ela é, Carlo disse simplesmente. Agora, se nos dá licença. Espere, estou curiosa. Bianca se aproximou, me examinando como se eu fosse uma das obras de arte. O que você faz, Adriana? Permita-me adivinhar. Modelo, atriz, o tipo usual que Carlo procura. Sou designer, eu disse, mantendo minha fala nivelada. Design gráfico e de marca. Que interessante. E onde você estudou? A Academia de Belas Artes aqui em Nápoles. Linda. E sua família? Eles também estão nas artes? Era uma armadilha, uma forma de determinar minha classe social, minhas conexões, minha dignidade. Carlo claramente reconheceu isso também, mas a expressão em seu rosto enrijeceu. Bianca, este interrogatório é tedioso. Adriana não precisa se provar para você ou para qualquer outra pessoa aqui. Estou apenas conversando, Bianca disse docemente.
Conhecendo a mulher que capturou a atenção de Carlo Ferretti, isso não é pouca coisa. A maioria de nós mal conseguiu mantê-la por alguns meses. Talvez isso diga mais sobre você do que sobre Carlo, eu respondi, surpreendendo até a mim mesma. Se você não conseguiu manter a atenção dele, talvez você não fosse tão interessante quanto pensava. Os olhos de Bianca se estreitaram. Cuidado, querida. Você não sabe com quem está lidando. Nem você, a voz de Carlos interveio. Baixa, controlada, perigosa. Adriana está sob minha proteção. Ele disse. O que significa que se você tem um problema com ela, você tem um problema comigo. Sugiro que você siga em frente, Bianca, antes que isso se torne desagradável. A ameaça era clara, inegável. O rosto de Bianca ficou vermelho de raiva, mas ela forçou um sorriso. Claro, eu não queria causar problemas. Ela se afastou, deixando tensão em seu rastro. Sinto muito por isso, Carlo disse baixinho. Quando ela se foi, Bianca nunca lidou bem com a rejeição. Eu deveria ter avisado você. Ela poderia estar aqui. Está tudo bem, eu disse, respirando fundo. Consigo lidar com ex-namoradas ciumentas. Então, mais cuidadosamente. Embora eu estou curiosa. Quantas das suas ex-namoradas vou encontrar nesses eventos? Não muitas, ele respondeu. Não namoro seriamente há anos. Bianca foi o último relacionamento, que chegou perto de sério e mesmo assim foi mais conveniência do que conexão. Ele me guiou para um canto mais tranquilo da galeria. Mas devo ser honesto com você, ele continuou. Minha história é complicada. Houve mulheres, muitas mulheres, se estou sendo sincero, mas nenhuma delas importava. Nenhuma delas era você. Isso parece uma cantada. Não é, ele disse simplesmente. Eu tive relacionamentos que foram transacionais, acordos mutuamente benéficos sem investimento emocional. Eu tive casos breves com mulheres que queriam o status de serem vistas comigo. E tive exatamente um relacionamento, que pareceu real. Terminou há 3 anos quando percebi que estávamos juntos por hábito, não por sentimento genuíno. Ele pegou minhas mãos. Mas isso, o que eu sinto com você, é diferente. É real, é intenso. E provavelmente é demais, muito cedo. Mas é genuíno. Preciso que você saiba disso. Eu acredito em você, eu disse suavemente. Mas você precisa entender que isso é assustador para mim. Seu mundo, essas pessoas, as expectativas, os julgamentos. É avassalador. Eu sei, ele disse. E se alguma vez se tornar demais, me diga. Encontraremos outra maneira. Ele me puxou para mais perto. Mas não deixe pessoas como Bianca te fazerem duvidar de si mesma. Você pertence aqui. Você é talentosa, inteligente e tem todo o direito de estar nesta sala com essas pessoas. Eu hesitei. Mesmo que eu não venha de família rica, eu perguntei. Mesmo que minha família não tenha conexões? Especialmente por causa disso. Você conquistou seu lugar por talento e trabalho duro em vez de herdá-lo. Isso vale mais. Ele beijou minha têmpora. Agora vamos. Deixe-me te apresentar a Paulo. Ele é o colecionador que mencionei, o que pode estar interessado em seu trabalho. O resto da noite se desenrolou em um turbilhão de introduções e conversas. Paulo Santoro revelou-se um homem gregário na casa dos 50 anos, que amava a arte e tinha dinheiro para se entregar a essa paixão. Ele olhou para o meu portfólio, que Carlo de alguma forma havia adquirido e tinha em seu telefone com genuíno interesse. Este é um trabalho excelente, Paulo disse rolando as imagens. Sofisticado, mas acessível. Exatamente o que precisamos para a reformulação da marca do hotel que estou planejando. Você pode vir ao meu escritório na próxima semana? Gostaria de discutir a contratação para o projeto. Eu tentei não parecer muito ansiosa. Claro, ficaria feliz. Carlo tem bom gosto, Paulo disse com um sorriso. Em arte e, aparentemente, em mulheres. Você é muito talentosa, Adriana. Estou ansioso para trabalhar com você.
Enquanto saíamos da galeria horas depois, eu me senti flutuando. Um cliente potencial importante, validação de alguém respeitado na indústria. E tudo porque Carlo me levou até lá, me apresentou, me posicionou como alguém que valia a pena conhecer. Obrigada, eu disse assim que estávamos no carro. Pela noite, por me apresentar a Paulo, por me fazer sentir que eu pertencia lá. Você pertencia lá. Eu apenas me certifiquei de que as pessoas notassem. Ele pegou minha mão. E agora vou te levar de volta ao meu apartamento. Precisamos conversar. Isso sou ominoso. Não ominoso, apenas honesto. Há coisas que você deve saber sobre mim, sobre meus negócios, sobre o que significa estar comigo. Ele me olhou de relance, e você precisa decidir se isso é algo que pode aceitar. O apartamento de Carlo ficava em Chia, com vista para a Bahia. Era refinado, mas surpreendentemente habitado, livros empilhados nas mesas, obras de arte que pareciam escolhidas pessoalmente em vez de selecionadas por um decorador. A sensação de que alguém realmente habitava o espaço, em vez de apenas usá-lo como peça de exibição. Ele serviu o vinho para nós dois e gesticulou para o sofá. Sente-se. Deixe-me ser completamente honesto com você sobre quem eu sou e o que eu faço. Eu sentei, meu coração batendo rápido. Este era o momento, a verdade completa sobre os negócios de Carlo Ferretti, as áreas cinzentas que ele havia mencionado, as razões pelas quais as pessoas murmuravam seu nome baixinho com uma mistura de respeito e medo. O negócio de transporte da minha família é legítimo, ele começou. Nós movemos bens comerciais, eletrônicos, têxteis, maquinário, através de canais legais estabelecidos. Esse negócio gera renda estável e reportável e emprega mais de 200 pessoas. É a base de todo o resto. E todo o resto opera em espaços onde a lei é ambígua. Nós facilitamos transações entre partes que preferem discrição. Nós movemos bens que podem não ter documentação perfeita, mas não são estritamente ilegais. Nós fornecemos segurança e logística para pessoas que não podem ou não querem usar canais tradicionais. Ele me encarou. Eu não estou traficando drogas. Eu não estou traficando pessoas. Eu não estou envolvido em nada que prejudique diretamente inocentes, mas estou operando fora dos limites estritos do comércio legal. Por quê? Se o negócio legítimo é bem-sucedido, por que arriscar as coisas ilegais? Porque o negócio legítimo tem limites, o crescimento é lento, os lucros são modestos, e há pessoas na minha família, na minha organização, que precisam de oportunidades que os canais legais não fornecem. Ex-condenados que não conseguem empregos tradicionais, pessoas com habilidades, mas sem documentos, famílias que precisam de renda e não podem esperar pela lentidão do emprego legítimo. Ele se inclinou para a frente. Não estou justificando. Estou explicando. Este sou eu. É o que eu faço. E a violência, os rumores sobre pessoas que me desafiam, alguns desses rumores são verdadeiros. Eu machuquei pessoas que me ameaçaram ou aos meus. Eu dei o exemplo de pessoas que roubaram de mim ou traíram minha confiança. Não me orgulho disso, mas também não me envergonho. No meu mundo, a reputação é moeda. Se as pessoas pensam que você é mole, elas se aproveitam. Então, sim, eu fui implacável quando necessário. A honestidade era simultaneamente refrescante e aterrorizante. A maioria das pessoas teria suavizado a verdade se feito parecer mais simpática. Carlo estava me dizendo as coisas diretamente. Por que você está me contando tudo isso? Eu perguntei. Você poderia ter mantido isso vago, deixado eu descobrir gradualmente. Porque você merece saber no que está se metendo. E porque se vamos fazer isso, realmente fazer isso, preciso que você me aceite como eu sou. Não alguma versão higienizada, a mim real com todas as complicações e ambiguidades morais. Ele pegou minhas mãos. Eu não vou mentir para você, Adriana.
Não vou fingir ser algo que não sou, mas também preciso que você decida se isso é algo com o qual você pode viver. Pensei sobre isso. Realmente pensei sobre isso. Carlo Ferretti estava envolvido em atividades ilegais. Ele havia machucado pessoas. Ele operava fora da lei e justificava isso através de sua própria estrutura moral. Qualquer mulher sensata iria embora. Mas também pensei no homem que me preparou o jantar, que compartilhou sua vila particular, que me mostrou sua marcenaria e falou sobre seu pai falecido com emoção genuína. O homem que acreditava no meu talento, que me oferecia oportunidades sem esperar nada em troca, que me fazia sentir notada de maneiras que eu nunca havia experimentado antes. Eu não sou ingênua, eu murmurei finalmente. Eu sei o que você está me dizendo, e sei que provavelmente deveria ser esperta e ir embora, mas eu não quero. Eu quero ver onde isso vai dar. Eu quero estar com você, mesmo sabendo o que você é. Isso me torna tola? Isso a torna corajosa ou imprudente? Talvez ambos. Ele me puxou para mais perto. Mas isso também me deixa mais feliz do que fui em anos. Eu estava preparado para você ir. Esperava isso, na verdade. O fato de que você está ficando, que você está escolhendo isso, me escolhendo, significa tudo. Eu tenho condições, eu disse. Nomeie-as. Primeiro, você nunca mente para mim. Se eu fizer uma pergunta direta, você me dá uma resposta direta. Mesmo que a resposta seja, não posso te dizer isso para sua própria segurança. Concordo. Segundo, você não me envolve nas coisas ilegais. Eu não quero saber detalhes, não quero estar presente em nada questionável. Vou aceitar que faz parte da sua vida, mas não vou participar. Também concordo. Eu nunca te colocaria nessa posição. Terceiro, se isso algum dia me colocar ou a minha carreira em risco, se estar com você trouxer problemas legais ou destruir minha reputação profissional, nós encerraremos imediatamente, sem discussão. A mandíbula de Carlo endureceu, mas ele assentiu. Se você estiver algum dia em risco por minha causa, eu me removerei da sua vida. Você tem minha palavra. Ok, então. Eu respirei fundo. Estou dentro de verdade desta vez. Não apenas mais um encontro ou ver onde as coisas vão. Estou escolhendo isso. Escolhendo você. O sorriso que se abriu em seu rosto foi como um nascer do sol. Ele me puxou para seus braços, beijando-me com uma força que me tirou o fôlego. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, ele encostou a testa na minha. Você não vai se arrepender disso. Ele prometeu. Eu vou garantir. Eu posso me arrepender, eu disse honestamente, mas estou fazendo isso de qualquer maneira. Vou passar o resto da minha vida provando isso se for preciso. Ele se afastou para me olhar, seu rosto intenso. Eu sei que isso é rápido. Eu sei que é louco, mas nunca estive tão certo de nada. Você é para mim, Adriana, a coisa real, a pessoa com quem quero construir uma vida. Você é insano, eu disse, mas eu o estava beijando, o anel deslumbrante na luz enquanto eu passava as mãos por seu cabelo. Completamente insano. Ele concordou entre beijos. Mas você está aqui de qualquer maneira. Você está usando meu anel. Você está escolhendo esta vida comigo. Então, o que isso te faz? Tão insana quanto você, talvez mais. Perfeito. Seremos loucos juntos. Mais tarde, naquela noite, deitada na cama com os braços de Carlo ao meu redor e o anel no meu dedo capturando o luar da janela, pensei na estrada que me transportara até ali. De brigar por uma vaga de estacionamento a usar um anel de compromisso de um dos homens mais poderosos de Nápoles. De lutar sozinha a construir um negócio de sucesso com apoio e oportunidades que antes eram impensáveis. Foi rápido, foi imprudente, provavelmente violou todas as regras de construção de relacionamento sensato. Foi também a melhor decisão que eu já havia tomado. Adriana. A voz de Carlos estava suave na escuridão. Obrigado por ser teimosa.
por se recusar a desistir daquela vaga de estacionamento, por lutar comigo quando todos os outros teriam simplesmente movido o carro. Ele pressionou um beijo no meu ombro. Você mudou toda a minha vida no espaço de uma discussão de 5 minutos. Isso é impressionante. De nada. Embora tecnicamente você tenha mudado minha vida, eu estava apenas protegendo minha vaga de estacionamento. Você estava protegendo seu direito de existir em um espaço que outra pessoa queria. Você estava se recusando a ser movida ou dispensada ou tratada como menos importante. Ele apertou os braços ao meu redor. Foi isso que me fez apaixonar por você. Essa teimosa recusa em ser qualquer coisa além de exatamente quem você é. Eu te amo, eu disse, as palavras me surpreendendo mesmo enquanto eu as dizia. Eu não tinha planejado dizer isso, não tinha pensado que estava pronta. Mas deitada ali em seus braços, usando seu anel, percebi que era simplesmente verdade. Carlo ficou muito imóvel. Então ele me rolou de costas, olhando para mim com um zelo que me tirou o fôlego. Diga de novo. Eu te amo, Carlo Ferretti, você, louco, perigoso, impossível. Eu te amo também, ele disse em um tom rouco de sua voz. Desde o momento em que você se recusou a mover seu ridículo Fiat, desde o momento em que você olhou para mim como se eu fosse apenas um homem irritante em vez de alguém a temer. Eu estou caindo desde então. O calor parecia um voto, como um começo em vez de apenas mais um momento. 6 semanas atrás, eu estava lutando por uma vaga de estacionamento. Agora eu estava lutando por um futuro com um homem que me viu quando eu era invisível, que me valorizou quando eu me sentia inútil, que se recusou a me deixar recuar, mesmo quando o inteligente seria ir embora. Foi a melhor briga que eu já escolhi, e eu não tinha intenção de me render.